Estreia amarga para o Paraguai. O time de Gustavo Alfaro não conseguiu. A verdade é que não conseguiu contra o time de Pochettino. Os Estados Unidos eram os anfitriões. Além disso, neste início do Grupo C na Copa do Mundo de 2026, e foi difícil contra os anfitriões, que hoje entraram em campo com muita atitude. Quer saber por quê? Eu te conto. Vamos começar. Bom, para começar, este Paraguai talvez não seja o Paraguai que todos esperávamos, ou pelo menos eu, pessoalmente. Eu esperava que fosse uma seleção mais avassaladora, uma seleção com um esquema mais sólido, e enfrentou uns Estados Unidos que na verdade são outra seleção. Não é os Estados Unidos que eu lembro que perdeu para a Bélgica há alguns meses na data FIFA. Os Estados Unidos tinham mostrado uma fase ou um jogo muito fraco, para falar a verdade. Os Estados Unidos mostraram que talvez não estavam à altura das expectativas que se tinha em relação ao futebol, também pelos nomes que tinham em relação à Copa do Mundo. E os Estados Unidos mudaram completamente a postura nesse jogo, pelo menos na estreia contra o Paraguai. Um Paraguai que talvez esperasse que todas as suas linhas estivessem muito mais compactas, muito mais sólidas e que oferecessem muito mais alternativas para esse início de Copa do Mundo. Então vamos analisar, vamos analisar como jogaram as duas seleções e por que aconteceu o que aconteceu com a seleção paraguaia. Assim saíram as duas seleções. Os Estados Unidos vieram com um tradicional 4-2-3-1 bem definido. Eu pensei que seria um time com um bloco mais no meio, mais na metade do campo, esperando, dando o protagonismo ao Paraguai, mas a verdade é que o jogo começou muito frenético. O Paraguai começou bem, a verdade é que começou muito bem. O Paraguai num 4-2 bem definido. Achei que seria um time muito vertical, atacando pelos lados e finalizando a jogada por dentro, perto da entrada da área ou dentro da área também. A verdade é que eu achava que essa seleção ia se impor um pouco mais. Estou falando dos comandados de Gustavo Alfaro. Por quê? Porque terminou muito bem as eliminatórias, porque estava tendo resultados muito bons, porque seu jogo na fase ofensiva estava dando muito resultado, mas também seu jogo na fase defensiva. E Gustavo Alfaro, na verdade, se pergunte, o que você pensava de Gustavo Alfaro quando terminaram as eliminatórias? E é que ele era um dos melhores treinadores nas eliminatórias. Então, esse resultado traz muitas surpresas. A seleção dos Estados Unidos termina vencendo por 4-1. E eu quero que vocês dois, todos vocês e eu, analisemos taticamente como o time se posicionou. Aí estão as formações táticas. Os pontos vermelhos são a seleção paraguaia e os pontos brancos são a seleção dos Estados Unidos. Quero destacar que este aqui, que é o Almiron, e este que é o Enciso, senti que faltou um pouco mais de sincronia entre eles, coisa que os Estados Unidos tiveram, mas isso a gente vai analisar melhor daqui a pouco. Aqui está Miguel Almiron, que era obrigado a explorar necessariamente o lado, esse corredor. Aí está marcado o corredor em cinza. E também o senhor Júlio Enciso, que também precisava se associar atacando esse espaço. Júlio Enciso precisava atacar essa zona, porque se essa zona for atacada, se o time for mais contundente atacando essa zona, iam encontrar espaços como encontraram no acréscimo do segundo tempo, já finalizando mais ou menos no minuto 73. Agora vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm Balogun em todo o setor de ataque, Serginho Hades, Weston McKennie e Christian Pulisic. Acho que esse quarteto, esses 4 jogadores que ainda formam uma espécie de losango, onde não só eles criam uma linha de passe, mas também ocupam o corredor vertical com Christian Pulisic pelo lado esquerdo, ocupam o lado direito com Serginho Hades e também há uma alternância de posições, onde o próprio Balogun tem a possibilidade de alternar com Weston McKennie e atacar os espaços. Agora, aqui há um ator fundamental que é o jogador Tillman, porque quando o Tillman começa a atacar esses espaços, quando algum dos defensores deixa, é aí que os Estados Unidos conseguem uma superioridade numérica, e essa é a grande chave desta partida. Essa é a grande chave desta partida, e é que os Estados Unidos souberam aproveitar as falhas defensivas que o Paraguai tem, que são muitas, na verdade são muitas. E por isso, justamente por isso, por saber administrar os espaços, ocupar os espaços no bloco ofensivo, quando os Estados Unidos já estavam atacando. Essa é a chave.
pela qual hoje os Estados Unidos acabam vencendo por goleada na estreia. E não é só vencer por goleada, não é só isso. É que faz uma boa apresentação porque ninguém esperava que Mauricio Pochettino fizesse esse tipo de apresentação. Mas também os Estados Unidos se apresentam como anfitriões e dizem: "Ei, eu também estou aqui para dançar com todo mundo." Eu, como Andrés Guzmán, esperava uma participação ou um jogo diferente do Paraguai. Aconteceu de uma forma completamente diferente, de outra maneira. Isso favorece os Estados Unidos e Mauricio Pochettino. Mas a opinião de vocês é a mais importante. O que acharam das estreias do Paraguai e dos Estados Unidos? Como será para Pochettino e Gustavo Alfaro? Vão se classificar ou passar vergonha? Comentem aí, estou lendo, acompanhem tudo na Falso 9 TV, porque não só transmitimos, como também vamos trazer essas análises. Então a gente se vê numa próxima, muito em breve. Tchau!